O coronavírus é um sinal do fim dos tempos? Graça e paz, irmãos. Meu nome é Celso. Hoje eu queria falar de um tema que está na atualidade, né? Que é o coronavírus. Pandemia, epidemias, como diria. Mas antes disso, queria que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal para que toda vez que nós postarmos algum vídeo você receba. Não esqueça de ativar o sininho também. A pandemia, que é a epidemia, como disse Jesus, é na verdade, sim. Se for ver o coronavírus é um sinal do fim dos tempos, é sim e não. Sim por quê? Primeiro, porque Jesus anunciou que no final do tempo, nos finais dos tempos, iria haver epidemias, guerra, fome, a maldade se espalhando, falsos profetas, falsos cristos. Então, o coronavírus está embutido em toda essa profecia, nesse meio dessas profecias. Aí poderíamos dizer assim que não também. Por quê? Nós não sabemos se é agora o exato momento da volta de Jesus, da vinda do anticristo e do final de tudo. Por quê? Primeiro, já teve outras epidemias. A peste negra, teve que é a peste bubônica, né? Depois teve a gripe espanhola e teve tantas outras. Guerras, teve a Primeira, teve a Segunda Guerra Mundial, surgiu aí o Hitler, que poderíamos dizer que ele era na época, talvez, se estivéssemos lá, eu ia pensar que o Hitler era o anticristo, mas não era. Aí, depois surgiu epidemias mais localizadas, teve terremotos, tudo isso é indício do fim. Mas Jesus disse, ainda não será o fim. Por quê? Primeiro porque a gente não consegue identificar quando será o fim. Isso nós vamos descobrir, Deus vai nos revelar só quando chegar exatamente esse dia, para a gente saber quem é o anticristo, para não deixar ser feita a marca e todas aquelas coisas. E também, já teve essas guerras, já teve essas coisas, e faz tempo, a última guerra, a grande guerra foi em 1945, e o que é isso para nós? É muito tempo, mas para Deus não é nada. Então quando Deus diz assim, já está chegando o fim, já está próximo, esses sinais dos fins, esse é o tempo de Deus e não o nosso. Talvez nós não pegue isso, pode ser que pegue, pode ser que não. Esse é o problema, que a gente nunca sabe quando é. A gente sabe que está se cumprindo, a gente sabe que isso vai acontecer, que Jesus vai voltar, mas a gente não sabe exatamente o dia. E isso já é uma coisa que Deus preparou para nós, porque Ele quer pessoas fiéis esperando Ele. Desde 1945, que foi a última grande guerra, até hoje, passaram-se tantos anos. Isso para Deus não é nada, mas para nós são muitos anos. Talvez aconteça a epidemia agora. Pode ser que isso vai se estender por mais muitos anos ainda. E isso é indício do fim. Porque o fim para Deus não é como o nosso fim. O nosso tempo não é como o tempo de Deus. Nosso tempo é limitado, de Deus não. Então, quando vem essas coisas, nós temos que estar alerta, porque Jesus deixou isso para que a gente ficasse alerta. Ele revelou isso nas suas profecias lá do fim, para que a gente ficasse alerta, porque Jesus pode voltar agora, como pode voltar daqui 500 anos, a gente não sabe. Mas o detalhe tem uma coisa antes que está lá na primeira carta de Pedro, que diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O que Pedro está querendo dizer? É uma coisa que pode acontecer agora depois dessa pandemia de coronavírus. Pode ser que isso se resolva. Aí a gente volta lá para um texto que daqui a pouco eu vou ler, que Jesus disse que ele ia voltar quando as pessoas estivessem menos esperando. Aí Pedro disse, vai chegar o dia que as pessoas vão começar a zombar dos servos de Deus que estão aguardando Jesus e vai falar assim, cadê ele? Falou que ia voltar, não voltou. Vamos dizer que passe essa pandemia de coronavírus.
é mais uma epidemia que passou, as guerras se passaram, pode ser que venham outras, e tudo parece estar igual. Nós corremos o risco de, depois dessa epidemia, entrar nisso, que as pessoas vão olhar e falar assim, não aconteceu tanta profecia, tanta coisa, e cadê Jesus? Não voltou. É o que Pedro disse. Felizes aqueles que estiverem aguardando. Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2,3, diz mais ou menos parecido. Que ele fala que vai vir o perverso e a revolta contra Deus, antes do grande dia. Então vai vir uma revolta contra Deus ainda. Por isso que tudo parece que está meio cru ainda para acontecer. Mas o principal não é tudo isso, não é tudo isso. O principal é Lucas 12:35. A pergunta verdadeira nesse meio todo, a pergunta mais correta seria: como eu estou me preparando para o cumprimento dessas profecias? Porque isso está acontecendo. Jesus disse que ia acontecer. Mateus capítulo 24 em diante, ele diz claramente: vai haver epidemias, guerra, essas coisas estão acontecendo, vai continuar acontecendo e é o sinal do fim. Mas nesse meio todo, como eu estou aguardando ou como eu estou me portando no meio de todas essas coisas? Vamos ler lá. Lucas 12:35 em diante, diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Nós estamos aguardando. Felizes os servos cujo o Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele virá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos do Senhor que estiverem esperando. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse, a hora que viria o ladrão não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Aí Pedro faz a pergunta: Senhor, está contando para nós essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia que ele menos espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. O que quer dizer tudo isso? Jesus, ele simbolicamente, ele disse que ele foi para uma festa de casamento, ele é o noivo. E ele ali, e largou-os e deixou ali a sua casa na mão dos servos. Aí ele encarregou as pessoas ali, os servos, de tomarem conta. Aí ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Aqueles servos vão estar cuidando como dessa casa? Aí ele diz: feliz o servo que quando o patrão voltar, o dono da casa voltar, encontrar o servo trabalhando direitinho, vivendo corretamente. É isso que ele disse, e é isso que é o principal dessas pandemias, sinais dos fins. Como eu estou me comportando diante dos sinais dos fins? Em pecado, em rebeldia, cansei de esperar, porque falamos aqui da revolta que vai vir. As pessoas vão falar: cadê ele? Falou que ia voltar, não voltou. Chega de esperar. Não. O servo fiel vai continuar esperando até o último segundo e não duvidar da volta de Jesus. Aí sim, nós vamos estar preparados para receber o Senhor e abrir, como ele disse, a porta imediatamente assim que ele bater na porta. E ele vai encontrar a casa toda arrumada, perfeita. O que é esta casa? Somos nós, nosso coração. Como estará o meu coração no dia que Jesus voltar? Como estará o meu coração no dia que eu morrer? Porque aí finalizou. Como estará quando Jesus vier lá no céu, na glória? Eu vou levantar a cabeça ou vou me esconder debaixo das cavernas? Então,
Esse que é o detalhe da pandemia. Se Jesus vai voltar agora, daqui 1000 anos, esse não é o detalhe. O detalhe é, eu estou preparado para ele, se ele voltar agora ou daqui 1000 anos? Esse é o detalhe. Como eu estou me preparando? Amém? Então, a pandemia está aí, as profecias estão se cumprindo, estão acontecendo guerra, terremoto, fome, falsos cristos, falsos profetas. Está tudo perfeito como Jesus disse. Deus não perdeu o controle de nada. O detalhe é como eu estou aguardando. Uma vida santa, correta e de serviço. Como ele disse, servindo na casa de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, que eu e todas as pessoas que estão ouvindo agora esteja com o Espírito, meu Deus, não de rebeldia que está aqui falando que Jesus não vai voltar mais, acabou, desistiu, está tudo do mesmo jeito. Não. Mas um espírito de aguardar Jesus voltar. Um espírito que diz, Abba Pai, Maranata. Então que o Senhor esteja colocando no nosso coração a fé genuína, verdadeira, aquela fé que aguarda, que espera e que se compromete com o Senhor. Para que quando o Senhor voltar, o Senhor bata na porta e a gente abra imediatamente e a casa esteja toda arrumada para o dono da casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.